talking. Boa noite, pessoal. Começando mais um programa Sem Limites. E hoje, saindo um pouco fora do foco musical, nós vamos falar sobre saúde. E temos aqui um doutor que já esteve no Sem Limites e está de volta novamente porque as mulheres estão pedindo demais. Ele, o meu convidado especial de hoje, é o professor titular do Departamento de Cirurgia da PUC São Paulo, título de especialista em mastologia e cancerologia. O professor Dr. Luiz Antônio Guimarães Bronde. Doutor Bronde, tudo bom com o senhor, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um Seja prazer. muito bem-vindo, é um prazer enorme Prazer ter todo o senhor meu. novamente no Sem Limites. As mulheres estão todas aí ligadinhas, mas também, doutor, nervosinha, viu, doutor? Nervosa. Nervosinha, viu? Muitas perguntas para o senhor e, infelizmente, né, doutor, faz parte da vida. Então, eu já vou começar com uma pergunta para o senhor. Doutor Bronde, ultimamente, o senhor ouve falar muito em câncer de mama, um índice muito grande. A que é atribuído? Olha, até agora não se sabe muito bem a que é atribuído isso daí, qual é a causa principal. A gente sabe muito bem que a incidência continua alta, cerca de mais de 1,5 milhão de casos assim, anuais em todo o mundo, de novos casos, com uma quantidade de mortes muito elevada também. Mas a causa em si principal ninguém sabe ainda. Ou se é o estilo de vida, é o modo de alimentação, mas não tem. Uma causa principal disso aí nós não temos ainda. Muitas perguntas, doutor. Não, então nós vamos tentar responder. Todas não vai dar, mas as mais importantes que certo. Rosilial. Tupãnciretã. Tupãnciretã. Nem imagino, doutor. Quais os sintomas do câncer de mama? Olha, os sintomas, todo câncer, seja ele de onde for, de mama, de pulmonar, intestinal, qualquer local, no seu início ele é assintomático, ele não tem sintoma. E o de mama também, ele é assintomático. Então, nós não podemos esperar que tenha uma dor, assim, algum sintoma doloroso que não tem. O que ele pode, o principal sintoma o sinal, é um aparecimento de um nódulo mamário, né? que infelizmente aqui no nosso meio, mais de 90% dos casos de câncer de mama, eles são diagnosticados ainda através da palpação. A própria mulher que faz o diagnóstico. Então, ou então tem outros casos também de outros tumores muito menores ainda que são diagnosticados através da mamografia. Aí sim. Então, Aparecida de Votorantim, qual o tipo mais agressivo? Isso, olha, depende o tipo de agressividade, depende do diagnóstico assim que o patologista, ou então também a imunohistoquímica determina para a gente. Mas o tipo mais comum de câncer, ainda do câncer de mama, é o carcinoma ductal, é o que tem origem nos dutos mamários. Ele pode ser mais agressivo, menos agressivo, dependendo dos dados histopatológicos, imunohistoquímicos que a gente tem. Então, essa agressividade depende muito do próprio tumor, né? E da própria localização, do próprio local onde ele está, ele desenvolve também. Dependendo do local, é mais agressivo? Existem alguns tumores de mama que têm uma menor agressividade, outros têm uma agressividade um pouco maior. Isso depende também, e depende da defesa imunológica de cada mulher, de cada paciente, né? Vamos a outra pergunta. Maria da Penha
goitacazes. Só se descobre através de nódulos ou dores nos seios também é um sintoma, ou não? Não, a dor no seio, ela tem duas características principais, ou causas, assim, principalmente são aquelas dores pré-menstruais, que são muito comuns, ou então a dor de uma mastite, por exemplo, um processo inflamatório, porque o processo tumoral, o tumor, seja ele benigno ou maligno, ele não tem dor, ele é totalmente indolor. Então, o diagnóstico pode ser feito através da palpação, do autoexame, ou então do próprio o médico encontrar também um tumor na mama, ou então principalmente através de um exame radiológico, através da mamografia. Né? Então, tem outra pergunta que pode ser associada a essa. É só através da mamografia e ultrassonografia? Não. É o ultrassom ou existe outras? Não, existem outros métodos de diagnóstico, como a ressonância magnética também, que dá alguns dados que muitas vezes que não são diagnosticados pela mamografia pode acontecer na ressonância, aparecer na ressonância, mas não é um exame que é feito assim de populacional, de rotina, sabe, do dia a dia. Ele é pedido mais para uma complementação de algum outro exame, mas existe a ressonância magnética também. Dr. Bronder, Mauá, Carla, o que é calcificação? Olha, e se pode virar um câncer no futuro? A calcificação na mama, existem vários tipos de calcificações na mama. Existem as calcificações grosseiras da mama, que são muito características de um nódulo mais antigo que se calcifica, ou então um pequeno microcisto também que pode calcificar. Mas existem também calcificações que podem caracterizar um câncer. Então depende do aspecto dessa microcalcificação. Tem aspectos que são aspectos benignos e tem aspectos de microcalcificações malignas também, que pode estar indicando um tumor ainda numa fase muito inicial, assintomática, né, que não dá sintoma nenhum, mas já está ali presente por uma microcalcificação na mama. E só isso é especificado no exame mesmo? É só na mamografia. Só na mamografia. Ele não vai nem aparecer na ressonância, nem na ultrassonografia, mas principalmente na mamografia. A Rose, São Paulo, é certo fazer mamografia uma vez ao ano? Olha, a Sociedade de Mastologia e a Sociedade de Radiologia, pelo menos aqui no Brasil, eles determinaram que seria conveniente iniciar a fazer, para aquelas mulheres assintomáticas, que não têm sintoma nenhum, a fazer o seu primeiro exame a partir dos 40 anos de idade. Sabe? E eles preconizam a realização anual desse exame depois dos 40 anos. Que também entre essas 3 décadas, dos 40 aos 70 anos, são as 3 décadas de maior incidência realmente de câncer de mama. Né? São nessas 3 décadas. Inclusive tem uma pergunta aqui. A senhora perguntou se após a idade mais avançada, piora o caso. não. Como as mulheres hoje, e a população em geral, está vivendo mais, né? A perspectiva de vida é maior, a gente tem feito diagnósticos com maior frequência entre aquelas mulheres mais idosas também, dos seus acima de 70, 80 anos, que antes era muito pouco e hoje a gente está fazendo diagnóstico também. Mas existe câncer para qualquer idade, existem aqueles tumores abaixo de 40 anos de idade também, e acima dos 70 anos também existe, não numa incidência tão grande como é entre os 40 e 70, né? Mas a idade maior incidência é a idade ali que a mulher está passando pela fase de menopausa, entrando na menopausa, aos 50, 52, dos 48 aos 54 anos assim, é que a incidência é maior. Tem uma cantora que esteve aqui no programa, ela faz parte do grupo Melhor Assim Off,
estão fazendo muito sucesso e ela pergunta para o senhor: quem já teve câncer de colo e de útero pode desenvolver um câncer de mama? Não. Esses cânceres não têm nada a ver com o câncer de mama. Ele é de uma outra origem celular, totalmente diferente, mas não tem nada relacionado ao câncer de mama. Nada. Janaína, pode ficar tranquila então. Lene Cunha, de Caldas Novas, Goiás. Goiás. É aquilo que eu perguntei para o senhor, é mais perigoso nas idosas? Não, não é mais perigoso assim nas idosas. Existe uma estatística americana que mostra que uma entre cada 8 mulheres, cada 9 mulheres, quando chegam nos seus 90 anos, vai apresentar um câncer de mama durante a vida. Então, isso mostra que a incidência entre eles todos, lá... doutor? Não, uma incidência assim geral, entre cada 8, cada 9 mulheres, é uma estatística deles lá. Mostram que elas podem apresentar um câncer de mama durante a vida. Que não é a incidência nossa aqui do Brasil ainda. Nós estamos também chegando lá, nós estamos alcançando essa incidência, mas a incidência da região nórdica, né, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Europa em geral, é uma incidência muito maior do que entre nós aqui. As mulheres estão muito preocupadas, doutor. Milhares perguntaram. Quais os sintomas? Se pode, assim... Não há um sintoma assim para o câncer de mama, um sintoma em si. Existe um sinal que é o tumor. Seria o tumor palpável, o autoexame, a palpação do tumor. E para quem não faz, doutor? Não, mas a mulher tem que acostumar a fazer o autoexame, né? Ela tem que, porque já a moça, quando desenvolve a mama, já pode formar um tumor, não maligno, mas um tumor benigno, que são os fibroadenomas, são muito mais comuns do que o câncer. E são característicos. Não. E são característicos da jovem. Então ela tem que se autoexaminar já, sabe? Agora, esses tumores eles não transformam em câncer, não existe transformação de benigno em maligno. O tumor maligno, quando vem, ele já é maligno. Mas a idade de aparecimento desses malignos é numa idade um pouco mais avançada. Claro que tem tumores. Eu tenho pacientes, a mais jovem minha tinha 18 anos de idade. Né? Mas é muito raro, muito mais raro aparecer na jovem do que nas pacientes mais idosas, né? Então, tem mais aqui, doutora. Nossa! Vamos lá. Como prevenir? Tem como prevenir? Olha, o câncer de mama não há uma prevenção do câncer de mama. A não ser o autoexame. Não, então. Isso não é prevenção. Isso aí é para fazer uma detecção precoce. Então, você pode prevenir um câncer de colo uterino, por exemplo, que quando você tem uma lesão, que é uma displasia, que é uma lesão intraepitelial, você já pode operar isso aí, então você evita que haja uma progressão para um câncer cervical. O câncer de mama já não tem isso daí, já não dá para prevenir, porque uma microcalcificação, muitas vezes, já pode ser um câncer de mama e não tem como prevenir o aparecimento. A gente tem como fazer o diagnóstico precoce, através de uma mamografia, né? Então, aí sim, mas não prevenir o câncer é muito difícil. Já tentaram várias coisas usando hormônio, mas é muito difícil, isso não dá. Outra pergunta que estão fazendo, doutor Lenice, o tratamento, existe quimioterapia, radioterapia, tamoxifeno. Existe o tratamento do câncer de mama, existem 4 tratamentos principais, né? A cirurgia, que é a mais antiga, né, em todo mundo, já entre os egípcios, os romanos, os gregos, eles já faziam isso daí já.
e veio progredindo até hoje com aquelas cirurgias enormes que a gente realizava antes, e hoje não, hoje são cirurgias mais conservadoras, contanto que o diagnóstico seja precoce também. Existe a quimioterapia, que são drogas utilizadas, que hoje as principais drogas oncológicas que a gente tem, hoje são utilizadas para o tratamento do câncer de mama, principalmente. Essas drogas mudaram totalmente o modo de tratamento sobre o câncer de mama. Existe a radioterapia, que também é um tratamento que hoje é ótimo tratamento para o câncer de mama, associado sempre ao tratamento cirúrgico, né? E também a hormonioterapia. Então nós temos 4 tipos de tratamento, que é a utilização de algum tipo de hormônio para tentar bloquear o crescimento dessas células tumorais. Teve uma moça que ela não quer se identificar, ela teve um câncer de mama, ela não fez químio nem rádio, só tomou tamoxifeno. Não, mas existem alguns tumores que muitas vezes eles não são indicados para fazer. Existem tumores, alguns cânceres mamários, que são chamados de carcinoma in situ de mama, são carcinomas intraductais, que são o início de desenvolvimento do câncer. Você consegue fazer diagnóstico nessa fase e faz uma cirurgia com a retirada daquela área onde ele está, e faz um tratamento hormonal, muitas vezes não há indicação quimioterápica e radioterápica. Quimioterápica não tem, mas tem alguns casos que você pode até não indicar uma radioterapia também, para esses tumores muito iniciais, veja bem. Não é a grande maioria deles. Esses tumores, entre nós aqui no Brasil, são mais raros de acontecer. Os carcinomas intradutais, os cânceres intradutais. Esses tratamentos, doutora, a rádio, a químio, nós sabemos que já está em estudo, inclusive eu creio que já estão usando uma forma de não acontecer a queda de cabelo. Porque olha, isso abala muito a estrutura da mulher, né? Infelizmente, as drogas principais, pelo menos que a gente tem em mãos agora para o tratamento do câncer de mama, elas têm 2 ações principais, que é a queda de cabelo, que é a que a mulher mais se preocupa, e também a cardiotoxicidade. Elas são tóxicas para o coração, mas isso é controlado. O oncologista clínico que faz isso aí, ele sabe a dosagem que vai dar, e controla. Agora, quanto à queda de cabelo, é muito difícil. É claro que as pesquisas todas atuais são na procura daquelas drogas que agem sobre o câncer mamário e que têm um menor efeito colateral. Mas até agora as principais drogas que têm um bom efeito sobre o tumor mamário, elas também têm um efeito à distância, de queda de cabelo, muitas vezes queda de glóbulos brancos, muitas vezes lesões bucais, né? Principalmente algumas outras drogas, não em relação ao câncer de mama, mas o câncer de mama tem a cardiotoxicidade também dessas drogas. E a radioterapia, doutor? A radioterapia tem um efeito colateral menor, porque a radioterapia é um tratamento local, não é um tratamento sistêmico, né? É um tratamento local que é controlado pelo médico, pelo radioterapeuta. Ele todo dia está examinando, muitas vezes tem que parar um pouco para tratar a pele, né, peles mais sensíveis, mas normalmente faz o tratamento todo e não dá tanto problema, não. O tamoxifeno. Tamoxifeno, a gente ouve muitas mulheres dizendo que o organismo dela, como mulher, ele traz assim uma mudança, né, doutor? O tamoxifeno, assim, de um modo geral, ele é uma droga que ele bloqueia a ação estrogênica.
certo? Ele age bloqueando a ação estrogênica em todo o organismo. Tanto é usado para as mulheres pré-menopausadas, quanto nas menopausadas também. Então ele dá um certo sintoma, muitas vezes, assim, em algumas mulheres, sintomas de menopausa, muitas vezes, né? Calor, mas os principais sintomas que ele dá, que tem que tomar um certo cuidado, é em relação à parte visual, também a parte uterina, que pode levar a sangramentos uterinos, e também... Dores também? Não, dores não. E também tomar um certo cuidado em relação ao aparecimento de uma certa incidência de vasos, de varizes dos membros inferiores, né? E numa fase muito adiantada, que pode acontecer, dá até inclusive trombose das veias superficiais. Né? Ele não tira a lubrificação vaginal? Também causa, porque ele bloqueia a ação estrogênica. Sabe? Mas a mulher pode utilizar algum creme vaginal de ação local, que não tem problema nenhum junto com ele. Não tem... Então, doutor, agora, o senhor, como médico, que conselho o senhor daria para as mulheres? Olha... Na experiência que o senhor tem todos esses anos. Esses tumores, como eles não tem como prevenir, a única coisa que tem é fazer uma detecção precoce. Então, as mulheres, elas têm que acostumar a fazer o seu autoexame sem ter medo de encontrar alguma coisa. Mas você sabe, doutor, eu sou mulher. Na hora que eu vou para o meu banho, eu faço o sabonete rapidinho, né? Dá uma levantadinha, mas para nós mulheres é um momento meio estressante. Eu sei, mas não tem como fazer. Ou então, e depois dos seus 40, sempre tentar fazer a sua mamografia anual. É uma vez por ano, sabe? Então, mas porque isso quem nunca teve... Não, mesmo para quem nunca teve nada realmente. E para quem já teve, aí tem o acompanhamento? Não, aí tem o acompanhamento, aí tem acompanhamentos, muitas vezes de cada 6 meses, de cada ano, isso depende de cada evolução de cada paciente, né? Tem mulheres... Pode perguntar. Não, tem mulheres, doutor, que incha muito. Não, mas isso daí, esses inchaços de mãos, hoje estão sendo cada vez mais difíceis de aparecer, porque a abordagem sobre a axila, que antes era muito radical, né? A gente fazia muito esvaziamento axilar. Hoje a gente tem feito uma abordagem menos agressiva, com o estudo do linfonodo sentinela. São tipos de cirurgias com menor agressividade. É justamente para evitar isso daí, porque os casos iniciais de câncer de mama, mais de 80% deles não têm linfonodos comprometidos. Então, com o estudo do linfonodo sentinela, a gente detecta isso daí e esses esvaziamentos, e evita fazer esses esvaziamentos mais radicais na axila, que levam a edema, a linfedema do membro superior, perda da força muscular, né? Áreas assim de parestesias que aconteciam. Mas isso, hoje, doutor, se for retirado muitos, né? Ou não? Isso, mas quando faz o esvaziamento é para retirar muito. Já hoje, essas amostragens axilares, elas são menores, a gente não faz essa retirada tão grande mais assim. Os tratamentos mudaram, sabe? Mudaram muito, de alguns anos para cá, mudou muito o tratamento. Novas tecnologias? Novas tecnologias, novas abordagens também, novas plásticas mamárias, oncoplastias mamárias, então... Muita coisa mudou. Outra pergunta que fizeram, que eu acho que é muito importante, muitas mulheres gostariam de saber. Estão fazendo muito, aumentando as mamas. Isso pode causar algum problema no futuro? Não. Na hora do autoexame, da mamografia? Não. Não atrapalha nada? A utilização da prótese, né?
a prótese mamária, a prótese não é nenhum fator assim de risco para câncer. Ela pode atrapalhar um pouco a visualização na mamografia, sabe? Aí sim, porque o local onde está a prótese, na mamografia a gente não vê muito, mas você pode utilizar a ressonância, a ultrassonografia para poder acompanhar. Mas a prótese não é fator de causa de maior aparecimento de câncer mamário. Amamentação. Uma moça aqui também perguntou. Amamentação ajuda? O aleitamento, quanto mais assim prolongado, os estudos mostram que entre as mulheres que têm um aleitamento mais longo, o risco de câncer de mama é menor. Menor. Né? Não é que seja um fator preponderante, assim, sabe? Mas é sempre mais... É a Cristina Mello, de São Paulo, que perguntou. Alair, do Rio Grande do Sul, é hereditário? Olha, existem estudos. O câncer de um fator hereditário mesmo, ele representa menos de 8% mais ou menos dos tumores. Mas hoje o estudo genético do câncer é uma coisa muito importante. A gente tem que ter em mãos essas alterações, por exemplo, genéticas que tem a mãe, que pode ter também as filhas, né, os descendentes mais próximos. Então, o estudo hoje é muito realizado, o estudo do BRCA1, BRCA2, alterações de DNA, alterações genômicas, sabe? Então, a hereditariedade mesmo, o câncer mesmo, que você pode considerar como hereditário, não é o mais comum deles. Mas sempre que tem alguém na família, os descendentes têm que fazer os seus exames mais frequentes, né? Tem que se preocupar. E se a pessoa é adotiva, doutor? Não, adotiva não. Adotiva, não há transmissão assim de coisas. Isso não é adotiva, não. Se ela não sabe não sabe. Mas aí não tem como. Aí não tem como saber. Não tem como saber. Não, aí não dá. Bom, estamos quase no finalzinho, doutor. Infelizmente, e tem bastante pergunta. Qual a possibilidade de voltar? A Marta de São Paulo. Olha. E quais as chances de cura? São as chances de cura é o que eu já falei. O câncer é curável. O câncer de mama mas não 100%. É curável. Nunca é 100% e nada sabe? Mas quanto mais inicial, por que hoje os países nórdicos estão tendo mais de 40% daquelas mulheres que apresentaram câncer, hoje estão sendo curadas? Não é porque eles inventaram uma droga melhor ou tem uma cirurgia diferenciada, não, é porque eles fazem um diagnóstico mais inicial do câncer. Sabe? As mulheres lá se preocupam em fazer mais mamografia, em fazer diagnóstico inicial. Então você tem cura. Agora, quando você já tem o câncer, o acompanhamento, isso depende também de alguns estudos, né, da célula tumoral, tudo para ver se há alguns tumores de maior risco ou menor risco de vir futuramente apresentar uma metástase, por exemplo, né? Ou então vir apresentar um tumor na outra mama, que a outra mama é uma mama de risco. Aquela mulher que já teve tumor numa das mamas, a outra, ela tem que acompanhar o resto da vida, porque é uma mama de risco também. Então, existe essa possibilidade de retornar. Por isso que ela tem que sempre estar controlando. Doutor, estamos no finalzinho. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação no programa Sem Limites, na TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. O senhor já esteve muitas vezes. Aqui na Máximo Comunicação também. Muitas perguntas restaram, mas o nosso tempo é curto. Mas eu acho que deu para mais ou menos deixar um pouquinho as mulheres um pouquinho mais tranquilas. Mais tranquila, né, doutor? Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as mulheres.
Esse mês é sempre um recado assim mais para de diagnóstico precoce. Vocês têm agora no mês de outubro, a gente tem o Outubro Rosa, né, que está chegando. Algum projeto, doutor? Sempre a gente faz alguma coisa, porque no mundo todo isso aí é lembrado, né? Então os monumentos são de cor rosa, marchas, alguma coisa. Então, vocês lembrarem, porque é um mês para chamar a atenção em relação ao câncer de mama, realmente. E é muito importante, né, doutor? É muito importante. É muito importante isso. E as mulheres hoje, elas falaram para mim, mas eu tenho até medo de perguntar a minha dúvida. Não, mas pode perguntar, tem que esclarecer as dúvidas. Ficar preocupada. Então, a gente até entende, porque é difícil, né, doutor? Um diagnóstico de câncer de mama, para quem já teve, já passou, é difícil. É difícil, o diagnóstico Nossa, é difícil. É como se tivesse uma sentença de morte. Olha, você está condenado à morte. Porque antigamente era horrível. Antes era mais difícil. Era assustador. Mas agora, pessoal, existe a cura 90%. Mais de 90%. 90%, né, doutor? Mais, fazendo o diagnóstico inicial. E se cuidar, né? O autoexame, que é o mais importante. E procurar um doutor como o doutor Bronde. Que o doutor Bronde, olha, eu vou falar parabéns, muitos colegas aqui que fazem. Nossa, as minhas considerações. Um prazer enorme estar novamente com o senhor. Espero que o senhor, quando voltar das viagens, tenha um tempinho para voltar novamente, porque ficaram muitas perguntas sem responder. Eu vou passar para a secretária do senhor, e se o senhor puder responder, eu passo para elas pelo Messenger, que são meus seguidores, e eu agradeço a todos que fizeram as perguntas, participaram, estão ligadinhas lá. E ao senhor, muito obrigada, mesmo de todo o coração. Obrigado. Uma honra muito grande. Eu que agradeço. Bronde, é um prazer. Tudo de bom para o senhor, felicidade, boa viagem. Obrigado. E, pessoal, é isso aí. Programa no final e, infelizmente, acabou. Acabou o programa. Pessoal, até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês. Obrigado por deixar nós entrarmos na casa de vocês, nos lares de vocês, e levar um pouquinho mais de conhecimento e deixar vocês um pouquinho mais tranquilos. Doutor, muito obrigada. As considerações do senhor. Muito obrigado, eu agradeço. E estou à disposição. Quando vocês precisarem, nós estamos aqui. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, então. Até a semana que vem. Beijo no coração de vocês. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. A Máximo Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.